Nutrição e saúde. Oferecimento Pães Verdi. Conheça o exclusivo Pão Nutrição. Sem glúten, lactose, gordura e açúcar. Mais sabor e qualidade pra você. Mix. Nutrição e saúde, com a Nutri Camila Spinelli. Nutrição e saúde, a gente sabe que treinar, fazer exercício físico é muito bom, mas você sabia que aí 80%, 90%... Bom pra quem? Pra todo mundo, Pancho, inclusive pra quem não faz, deveria, né? Tá bom, desculpa aí, foi mal. Fica a dica, assim, ó, eu já falei, 3 pilares pra saúde: sono, alimentação e exercício físico. Que bom. Pode usar a meinha quentinha também, tá bom? Tá bom. Aliás, fiquei de passar a marca da meia pra Camila. Vou ver aqui, Mela. Desculpa. Vai ver a marca da meia. Enfim, a Camila me corrige se eu estiver errada, mas 80% a 90% de resultado você tem pela alimentação. O resto é exercício físico. Se você pode treinar horrores, se você se alimenta mal, come errado, as coisas erradas, isso não vai ter o resultado necessário ou almejado. Então vamos saber com a Camila o que pode nos ajudar, já que a gente precisa, né, dessa vida saudável com os exercícios, como buscar tanto a força quanto o emagrecimento, se for o caso, ou até o ganho de peso. Bom dia, Camila, seja muito bem-vinda. Bom dia, Gi. Bom dia, Pancho. Bom dia, meias do Pancho. Bom dia, Raiz. Bom dia, Sandro. Bom dia mesmo, custou caro. Bom dia, meia. Pois é. Não, a meia virou uma personalidade. Mesmo. Não é? Criou personalidade. Não é mais só uma meia. Não, é uma entidade, meu Deus, pelo amor de Deus. Mas Só isso... falta a Camila vir dizer agora que, além de fazer exercício, a gente tem que comer menos açúcar, menos gordura e mesmo eu vou embora, né? Viu, Pancho? Essa entrevista, né, Gisele? Giovana. Eita, Giovana. Então, Pancho, olha, eu vou ter que falar isso mesmo, né? Meu Deus do céu, né? Bom, comer menos gordura, Pancho, eu vou dizer pra ti assim, que a gente vai cuidar com o tipo de gordura, né? A gente não necessariamente precisa comer menos gordura. Sim, na nossa alimentação hoje, do cotidiano, precisa, porque a gente tá exagerando. Não de gorduras boas, de gorduras ruins, ponto. Então, talvez a gente olhar por esse olhar, sim, né? Física ou não, Independente de atividade física ou não. Mas comer gorduras não é ruim, né? Isso as pessoas têm que desmistificar um pouco, porque é importante comer gordura, mas gordura boa. Então, aquela gordura que a gente vai ter dos óleos vegetais, a gente vai ter do azeite de oliva. Tem relação com colesterol bom e ruim também? É a mesma coisa, não? O colesterol, ele tem mais relação com a gordura de origem animal. Ah, tá. Porque a gente só tem colesterol no que é de origem animal. Então, por exemplo, pele do frango, aquela gordurinha da carne, isso tem colesterol. Leite tem colesterol. Então, tudo que é de origem animal tem colesterol. Uhum. E aí, sim, vai ter um impacto bem, né, mais direto no colesterol sanguíneo. Agora, por isso que a gente pede para, então, trocar as gorduras que são mais aterogênicas, ou que seja, essas gorduras que são de origem animal, para as gorduras de origem vegetal. Entendi. Porque o colesterol das plantas a gente chama de fitoesterol. E esse colesterol das plantas, que é o fitoesterol, ele é bom para o nosso organismo. É o colesterol bom que eles chamam. Ele ajuda a aumentar o HDL, ele ajuda a prevenir as doenças, né? Só para lembrar, assim, ó, era esporte hoje? Não, pois é por isso que eu tô agoniado aqui. Não, é que eu fiz só uma observaçãozinha, era pra ser só uma questão. Mas assim, a professora aqui não consegue, né? Sabe aquela. É igual sala de aula, né? Os alunos perguntam, o professor ele entra numa coisa, faz parte. Mas gordura é bom sim, mas a gente vai falar um pouquinho de alimentação como um todo para atividade física. Isso. E assim, sim, realmente, Gi, eu não saberia dizer se 80%, se o número é 80%, né? Porque, claro, que muitas vezes depende da fonte consultada, depende, né? Do organismo também, né? Exato. E também, assim, tem muito isso, assim, da onde que vem as informações, né? O que está se levando em consideração para considerar esse percentual. Mas, sim, como tu colocaste antes, os 3 pilares são exercício físico, alimentação e descanso e sono, né? Principalmente aquele sono reparador. A gente já teve várias falas aqui no Jornal da Mix sobre isso, né? A importância de um sono reparador. E, gente, muda tudo. Quem dorme bem não troca nomes, por exemplo. Né? Viu, Pancho? No fim de um bocejo, inclusive. Exatamente. Mas, Pancho, hoje é teu dia, viu? Hoje... Pegaram no meu pé, mas tudo bem. Mas isso é bem importante que a gente coloque, assim, que a alimentação, sim, ela determina, sim, um resultado, com certeza, do exercício que você vai fazer, né?
Sejamos objetivos, então. O que precisa comer para fazer com que a atividade física seja mais eficiente? Para melhorar a eficiência da atividade física. Já que a gente vai lá sofrer, né? Fazer o exercício físico. Como é que a gente sofre menos? Ou alcança melhor resultado. Sofre menos na academia, mas sofre mais na mesa, né? Enfim. Vamos lá. A gente consegue manter um equilíbrio, né? Acho que tudo começa, assim, as perguntas, eu sempre falo isso na nutrição, é muito do depende. Né? Depende, o que eu preciso consumir para melhorar meu desempenho? Depende o que você espera de desempenho. Então, desempenho é, né, melhorar a força, é melhorar a resistência, é melhorar a tua resistência cardiovascular, é melhorar a frequência cardíaca, seja, perder peso, quem quer fazer musculação tem que comer uma determinada, né, grupo alimentar, e quem faz exercício aeróbico deve precisar de outro grupo alimentar. Isso, hoje a gente separa, exatamente, Pancho, assim, em categorias um pouquinho diferentes dentro da nutrição no esporte, né? Então, claro, quero também deixar para todos os nossos ouvintes, eu sou nutricionista, eu não sou profissional de educação física, né? Tenho relação com vários profissionais de educação física, porque acabo lecionando, né, nutrição no esporte aqui na Universidade de Blumenau, tanto para alunos de educação física quanto para os alunos de nutrição. Então, essa cadeira na universidade é minha, né, de lecionar esse tema, mas não sou profissional de educação física. Agora, para que a gente entenda de alimentação voltada para o esporte, a gente precisa ter uma base de fisiologia, de bioquímica e também do entendimento dos movimentos corporais, senão de nada adianta, né? Então, essa diferença hoje a gente já nem chama mais de aeróbico, anaeróbico, né? A gente traz de uma outra forma, porque antes a gente entendia assim, que o anaeróbico a pessoa ia fazer para ganhar massa muscular. Era musculação puxa peso, né? Era isso que se criava. Exato. E aeróbico era aquilo de ir pra bicicleta, ficar lá suando, pulando, né? A esteira. Ou as mulheres lá pulando na cama elástica, não é assim? Né? Os body da vida. Então, na verdade, isso mudou. Isso não é mais assim. Hoje a gente sabe que, muito pelo contrário, para emagrecer é importante ter o aeróbico e o anaeróbico, principalmente o anaeróbico, porque eles têm mecanismos aí de base fisiológica que dão esse suporte. Vou te dar um exemplo. Para a gente emagrecer, a gente precisa ter massa muscular. Então, assim, se eu pegar uma pessoa com uma obesidade, não precisa nem ser uma obesidade extrema, mas com um percentual de gordura maior, com mais gordura, para que eu consiga fazer ele emagrecer mais rápido, inclusive, é importante que ele ganhe massa muscular. Claro. Então, uma pessoa obesa, eu não vou botar só para fazer aeróbico. Eu vou botar ela para fazer anaeróbico e aeróbico, entendeu? Eu não, né? O profissional de educação física, lógico. Desculpa. É só a forma de trazer aqui na frase. Sim. Mas o profissional de educação física vai acabar fazendo algumas estratégias nessa linha. Por quê? Porque a célula de gordura não tem uma organela celular que chama mitocôndria, que é que faz a respiração celular. E eu só queimo gordura se eu tenho mitocôndria. Então, isso também já potencializa. Então, são estratégias que a gente usa olhando para o corpo humano, né? Para daí fazer essa potência. Então, claro que eu vou ter um pouco do que eu preciso comer pré e pós exercício. Temos sim, né? Para determinados objetivos ou resultados ou desempenho. Então, se a gente pegar uma pessoa que simplesmente está indo hoje para a academia para perder peso, ou uma pessoa que simplesmente agora começou a correr porque quer correr 5K na próxima, né, corrida que vai ter aqui em Blumenau, vamos trazer assim, né? Ou aquela pessoa que faz o crossfit, que treina, que faz competição, né? Ou até mesmo um atleta. A gente vai ter diferentes alimentos, sim, né? E diferentes estratégias ou diferentes olhares de alimentos que vão ter nutrientes que vão potencializar esse exercício. Então, antes de começar até a trazer aqui, né? Quando eu falei com a Gi, a gente falou sobre o tema, até comentei, gente, isso vai dar muito programa, isso dá muitos programas. Porque você imagina, se eu... Não tem problema, falar... são 7h40 já. Seu tempo já deveria estar terminando. Pensa bem nisso. Então, assim, vamos começar agora e o próximo a gente continua, não tem problema nenhum. A gente pode trazer isso em vários programas, porque a gente vai ter daí, então, né, vários olhares aí, inclusive o suplemento, que acho que é o que mais vem. Então, vamos falar de suplemento em outro momento. E eu quero duas perguntas, uma minha e uma aqui do Léo Lopes, que está ouvindo a gente e assistindo também. Ele pergunta o seguinte: se uma cochilada de meia hora após o almoço faz bem para a saúde? Bom, soninho, né? Não sei se fala dos 3 pilares, né? Bom sono, Se todo mundo conseguisse fazer um descanso, né? A famosa sesta, né? Na Itália. Se todo mundo conseguisse fazer um soninho pós o almoço, seria essencial, né? Porque renova. Porque ele faz... Só que o sono pós-almoço, Léo, ele é aquele sono de 20 minutos, 40 minutos, assim, no máximo, para que ele não vire um ciclo muito completo, tá? Pra gente não entrar em sono mais profundo e tudo mais. Então, é importante que tenha esse descanso,
mas que a gente volte à atividade logo. Então, já os 20 minutinhos ali para dar aquela descansada, aquela renovada. Muitas pessoas não precisam nem dormir, mas muitas pessoas fazem uma meditação ou tentam desligar um pouco. E assim, o desligar é desligar a TV, é desligar celular, é desligar tudo, né? Até a rádio, tá? Desculpem aí. Desculpa a Rádio Mix. Mas, não, né? Fica das 6h30 às 8 que tá... Não. Esse horário deixa, né? Daí lá no horáriozinho depois do almoço, é importante dar uma desligadinha e faz essa regeneração. Inclusive, a atividade física melhora, viu, Léo? A disposição para atividade física melhora, sim. Ótima Esse descanso, se todo mundo conseguisse fazer, seria essencial. Vamos tentar, então, As agora pessoas seriam mais felizes, viu? Olha aí. As pessoas seriam mais felizes, muitas vezes. Vamos. E aí, pra gente conseguir entrar e sair rapidão, hein? Assim, de uma forma geral, a gente precisa de energia para fazer o exercício, certo? E tem uma alimentação que eu posso seguir, assim, antes de ir pra academia, quanto tempo antes eu devo comer. E, obviamente, depois que você fez o exercício, que você perdeu ali energia e tal, ganhou massa, enfim... O que é melhor comer depois? O que é melhor? Um pão, uma paçoca, uma fruta, né? E antes e depois? Tem vários alimentos que vão ser da moda, mas eles vão e voltam, viu, Gi? Mas de forma geral, a gente precisa dar energia pré-treino. Então, sim, comer um alimento fonte de carboidrato é importante. Não precisa ser o pão. Pode ser, vamos lá, alimentos fontes de carboidrato para um pré-treino, né? Para dar essa energia, essa glicose necessária. Pão, os biscoitos, batata, aipim, tapioca, crepioca, que daí vai ter o ovo, que já tem a proteína também, e a tapioca que tem, né, o carboidrato, que tem essa energia, a própria aveia, as frutas, né? Lembrando que o açúcar da fruta não faz mal, já falei isso aqui em alguns programas, né? E muito pelo contrário, ela vai dar sim, além de vitaminas e minerais, ela dá sim energia. Em menor quantidade, eu nunca vou poder comparar com um pão, com arroz, com uma massa, né? Algo nesse sentido. E aí também vai entra arroz, entra macarrão, então tudo que é fonte que a gente chama de alimentos que contenham carboidratos. São importantes para um pré-treino, porque eles uma meia hora antes? Aí vai depender muito. Se, por exemplo, depende da quantidade de fibra. Se eu tenho mais fibra, ou seja, mais integral, esse pão, esse arroz, esse macarrão, mais tempo eu demoro para digerir. Então, demora mais tempo essa energia estar na corrente sanguínea. Então, se eu for comer algo integral, é interessante que seja assim 1h30, 2 horas antes. Se eu vou fazer atividade física, eu tenho só meia horinha para comer, come um carboidrato mais simples, que dá energia mais rápido. Então, ou seja, um pão branco, uma aveia ou uma tapioca, algo que eu já como e já vai entrar na minha corrente sanguínea, né? Então, assim, depende. Às vezes eu tenho meia hora antes. Tem pessoas que não conseguem comer meia hora antes, que passam mal durante o treino. Isso é bem comum. Para essas pessoas, eu diria, tenta comer alguma coisa um pouco mais leve. Às vezes, um iogurte natural, que daí vai ter a proteína, coloca um pouquinho de mel dentro, que é uma energia rápida. Então, por exemplo, um iogurte com mel e banana. Um pouquinho de aveia, né? Já vai te dar uma energia rápida e ele é mais líquido. E quando o alimento é mais líquido, a gente digere mais rápido. Então, pode ser que tu não tenhas durante o treino, aquela coisa de passar mal. Mas pré-treino, principalmente o carboidrato. Pra dar energia, pra não quebrar músculo. E agora eu fiquei curioso com depois do treino, porque depois do treino, quando eu treinava, pelo menos, isso há muito tempo atrás, a vontade que eu tinha era de comer carboidrato, né? E tá dizendo aqui que o carboidrato deve ser ingerido antes. Então aí eu fico pensando, e depois a gente vai comer o quê? Então, isso mesmo, mas o carboidrato ele vem depois também, Pancho, vamos lá. Só que em menor proporção do que a proteína. Entendi. Né? Mais proteína, então. Então a gente vai dar um foco maior para proteína, mas o carboidrato ele também vai ter que existir ali, tá? Existe até uma proporção que a gente trabalha de carboidrato para proteína, que é diferente da quantidade de alimento para nutriente, tá? Então, assim, eu até tô trazendo aqui como carboidrato e proteína, porque quem faz atividade física já tem bem esses termos, né? Mas eu sou bem sincera, eu não gosto de falar em comer nutriente, porque a gente não come nutriente, a gente come alimento. Já falei isso várias vezes aqui, né? Várias vezes. Mas assim, pré-treino, então, alimentos que são mais fonte de carboidrato e pós-treino, o foco principal é na proteína. Mas tem que ter carboidrato junto, tá? Tem que sempre ter. Pós-treino, fui pra ginástica, suei um monte, pulei, corri e tal, quero emagrecer. Vou pra casa como franguinho com salada. Tá errado. Não dá pra comer só o franguinho com a salada. Precisa ter pelo menos um pouquinho de pão, ou um pouquinho de arroz, ou um pouquinho de macarrão, ou um pouquinho de batata, ou um pouquinho de aipim, né? Ou uma tapioquinha, ou uma aveia. É pouquinho enfim, mesmo. Pouco, mas precisa ter, né? Por quê? Porque precisa criar um ambiente para que
continue se quebrando gordura para que não se perca músculo e para que se construa músculo também no pós-exercício físico. E a alimentação tem esse E poder, o carboidrato tem principalmente esse poder pós, né? Então isso também é importante. Agora, comer só proteína como antigamente se falava, né? Hoje a gente vê na academia muito, e a gente tá falando até fora do ar, do whey protein, né? Então assim, acabou de tomar acabou de fazer exercício físico, já tá lá mexendo, né, o shake e já vai tomar imediatamente após. Isso são estratégias, tá? São estratégias, mas aí a gente vai entrar numa linha de whey que existem 3 tipos de whey, principalmente. Então, a gente vai... Principalmente não, só existem 3 e aí a indústria mistura esses 3 tipos em diferentes proporções e fazem diferentes tipos e diferentes marcas e diferentes tudo, né? Mas, então, olhar não só para o whey, mas qual o tipo de whey ou qual o percentual de cada tipo que você está usando num produto faz a diferença, tá? Então, isso também é bem importante olhar. Mas o whey, por exemplo, pós-treino, se ele for um whey protein concentrado, ele já tem carboidrato e proteína. Então, pode ser uma estratégia para aquela pessoa que acabou de comer, acabou de treinar, ela não consegue comer porque ela se sente nauseada. Né? Então, o whey, ele pode sim ser uma estratégia. Vai fazer outra atividade, vai pro trabalho. Exato. E de repente não tem como parar para comer um prato de carne com arroz, com carne com macarrão, e vai lá. Naquele momento come alguma coisa para não deixar o corpo sem nutriente, para fazer essa recuperação, tanto muscular quanto de energia. Isso é bem importante. A recuperação não é muscular só pós-treino, muito pelo contrário. A recuperação muscular ela vai começar a acontecer até depois. O pós é recuperar glicogênio, recuperar a glicose que perdeu, a energia que perdeu. Senão, depois que tu treina, tu fica assim, ó. Morto com farofa, né? Não consegue mais, né? Nada. Porque tu gastou o que tu tinha de reserva. Então, né, tu tem que dar essa reserva de novo, tem que fazer esse estoque novamente. Então, isso é bem importante. Então, sim, o whey pós-treino, ele pode ser uma estratégia, mas ele não é para todo mundo. Tá? Ele não é para todas as pessoas. A gente precisa ter muito cuidado. E o whey hoje tá de uso indiscriminado, generalizado. Né? Generalizado. Tudo é whey, né? Tem barra de cereal whey, tem não sei o que whey, tem tudo. Daqui a pouco tem frango whey. Mais iogurte com whey, tudo tem mais, né? Exatamente. E esse é um cuidado que a gente precisa ter. Então, assim, e nem, assim, não vou dizer que hoje o whey é um dos melhores suplementos que a gente tem no mercado em custo-benefício. Com certeza absoluta, tá? Com certeza absoluta. Agora, existem outros tipos de suplementos que podem ser modulados se a pessoa não consegue comer, né? Então, assim... E sobre eles a gente pode falar no próximo programa, Exatamente. Então. Eu acho bem importante, porque assim, a suplementação ela vem para complementar. Sim, né? É um suplemento. E aí a gente precisa ter estratégias alimentares. Mas de forma geral, né? O que eu queria tentar trazer hoje para o nosso ouvinte é isso, que pré-treino não deixa de comer o carboidrato. Alimento fonte de carboidrato. E no pós-treino também. A proteína, sim, é importante, é muito importante. Só que, gente, o nosso corpo é muito sábio, ele aproveita muito bem a proteína. Muito bem. Então eu não preciso de altas doses de proteína. Mas no pós-treino não precisa de tanto carboidrato também quanto no antes, né? Um pouquinho menos, isso menos. mesmo. Maravilha. Para fazer essa recuperação. E daí, nos próximos programas, a gente aborda um pouquinho mais. Sim, na semana que vem a gente vai voltar a falar sobre o sistema com certeza. Porque até abrimos uma caixinha no Instagram da Rádio Mix. Então, se vocês tiverem dúvida, também mandem lá. Algumas vieram. Sim, já tá. Ótimo. Algumas vieram, mas muitas voltadas para suplementos. E daí a gente traz no próximo programa. Vai render pano para manga. Vai render sim. Então, se você malha ou quer voltar a malhar e quer saber como se alimentar melhor, como suplementar melhor a sua alimentação aí para gerar um resultado mais bacana aí na malhação, volte aqui na quarta-feira que vem. Aliás, não só na quarta, né? Volte amanhã, volte depois de amanhã, mas na quarta-feira do que vem, especialmente, a Camila vai trazer mais informações sobre isso, com certeza. Obrigado, Camila. Obrigado. Valeu. Jornal da Mix. Oferecimento. Uniaselv. É EAD. É semipresencial. É do seu jeito. Tarpan. A sua concessionária Toyota para Blumenau e Rio do Sul. Pensou Toyota, pensou Tarpan. Para poupar ou investir no futuro é simples. Escolha a Cressol. E Cooper Super. Compre online em minhacoper.com.br. Mix.